Olá, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos continuar debatendo a história do Japão. Eu trouxe hoje uma reportagem que fala sobre Hiroshima e Nagasaki. Nós estamos estudando o Japão, o capítulo 6, Japão do século XII ao século XVI, mas nós vamos remontar agora à Segunda Guerra Mundial. Final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos soltam a bomba no dia 6 e 9 de agosto em Hiroshima e Nagasaki. Foi um terrível acontecimento que a história não pode esquecer, em que os Estados Unidos bombardeou o Japão. Temos uma música aí do Vinícius de Moraes, cantada pelo grande Ney Matogrosso, Rosa de Hiroshima, depois vocês podem ouvir também, bem interessante. Mas agora, nesse momento, eu vou mostrar essa reportagem do Fantástico, de alguns anos atrás, que mostra o Gomes, correspondente da Globo Internacional, que mora no Japão há 5 anos, voltou ano passado, sobre esse terrível acontecimento. Vamos ver atentamente e a gente debate ao longo das nossas aulas aí sobre o Japão final da Segunda Guerra Mundial. Vamos assistir aqui com atenção. É uma ótima reportagem, diria até que é um mini documentário de 10 minutos, muito interessante, sobre Hiroshima e Nagasaki. Vamos ver com atenção, depois a gente debate um pouco mais. Há 70 anos, a humanidade conheceu o poder de destruição de uma arma devastadora, a bomba atômica. Quinta-feira, o Japão lembrou o ataque à cidade de Hiroshima. Hoje foi a vez de lembrar Nagasaki. Os sobreviventes carregam cicatrizes muito mais profundas do que as queimaduras da radiação. São as lembranças do horror nuclear. Emocional muito forte. Essas pessoas carregam mais do que simplesmente as marcas do tempo. Elas têm as lembranças vivas de um dos mais duros momentos da história. Vimos o grande avião prateado no céu. Minha avó nos chamou para tomar café, entramos em casa e logo depois veio a explosão. Quando a bomba atômica explodiu, eu fui lançado a 15 metros de distância. Minha roupa estava toda queimada. Eu sangrava pelo corpo inteiro. Foi há 70 anos em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Mais de 200 mil pessoas morreram e outras milhares ficaram marcadas para sempre. Tanto aqui em Nagasaki quanto lá em Hiroshima, quem escapou da tragédia nuclear é chamado de Hibakusha. Significa sobrevivente da bomba. Hibakushas estavam nas cidades no dia dos ataques, ou então chegaram até 14 dias depois, mas ficaram a uma distância de até 2 quilômetros do ponto central das explosões. Isso inclui as mulheres grávidas e os bebês que elas levavam na barriga. Para todas essas pessoas, o grande perigo era a radiação. Os médicos japoneses não sabiam com o que lidavam. Pela primeira vez, armas nucleares eram usadas num conflito. Quanto tempo a radiação permaneceria no ambiente? Como afetaria o corpo humano, as células? Na cidade de Nagasaki, até hoje, os sobreviventes são monitorados. O acompanhamento é feito neste hospital da Cruz Vermelha. O diretor afirma que a radiação teve impacto na saúde dos Hibakushas, mas é impossível dizer o quanto cada um foi afetado. Sabemos que eles têm mais chance de desenvolver diferentes tipos de câncer, mas é como cigarro. Nem todo fumante tem câncer de pulmão, mas sabemos que o índice entre eles é mais alto. Dos 60 Hibakushas que morreram em 2013, quase 57% foram vítimas de diversos tipos de câncer, principalmente no pulmão. Entre as vítimas de câncer no Japão, em geral, o índice não passa de 50%. As pesquisas já duram 57 anos. O estudo recebeu o nome de Comissão para o Acidente com a Bomba Atômica. É a pesquisa médica contínua mais longa da história. Tanto os vivos como os mortos foram minuciosamente estudados por cientistas norte-americanos. Os ferimentos filmados. As bombas atômicas criaram diversas novas formas de matar, nunca vistas pela ciência. Depois da explosão veio o fogo, e alguns locais das cidades atingidas ficaram 5 vezes mais quentes do que a superfície do Sol. Impressionante.
As queimaduras por radiação atômica eram terríveis. Depois foi a chuva negra, uma chuva formada na nuvem de poeira radioativa da explosão. Ela envenenou os rios, os poços d'água, o solo. 2 meses depois da explosão, aqueles que beberam água da chuva negra começaram a perder cabelo. Era mais uma doença da radiação. Sunal Tsuboi é um dos pacientes do programa. Tinha 20 anos e ia pedir a namorada em casamento num jardim na manhã em que a bomba explodiu. O nome dela era Reiko. Quando eu cheguei no jardim, houve clarão. Eu pensei que tinha morrido. Eu sangrava pela boca. Quando olhei para onde estava Reiko, ela tinha desaparecido completamente. Nagasaki virou uma cidade de órfãos. Durante a guerra, para proteger as crianças dos bombardeios, o governo japonês as enviava para as zonas rurais. Depois do ataque nuclear, essas crianças voltaram para não encontrar seus pais nem suas casas. Ficavam perambulando atrás de comida, numa cidade arrasada e radioativa. As crianças e idosos mais sofrem. Sem governo, sem ordem, essas crianças foram recrutadas pela única organização que sobreviveu à bomba. Importante. A Yakuza, a máfia japonesa. Yakuza, a máfia japonesa. Os meninos também eram usados para vender drogas. Muitas meninas tiveram destino pior. Foram vendidas como prostitutas em outras cidades. Koko Kondo escapou, mas virou uma cobaia do estudo. A gente passava por exames o tempo todo. Eu tinha 13 anos, era uma menina entrando na puberdade. Um dia o médico disse, por favor, suba no palco. Uma luz muito forte não me deixava ver nada. O médico me mandou tirar a roupa. Por que eu preciso fazer isso? Eu fiquei furiosa. Muitas pessoas morreram com a explosão, mas muitas outras morreram de câncer nas semanas, meses e anos que se seguiram. Os que sobreviveram não podiam imaginar que outro mal ainda estava reservado a eles. Assim como todo sobrevivente da bomba, a senhora Kawashima recebeu essa carteira, que garante um atendimento especial no sistema público de saúde japonês. Todo mês ela faz exames de sangue. Mas assim como essa carteira garante benefícios, também trouxe problemas. Ela era um bebê quando foi exposta à radiação. Cresceu tentando esconder o passado. Mas o documento era a prova do que tinha acontecido. E havia muito medo na época. Eu me casei e não falei para a família do meu primeiro marido que era uma hibakusha. Um dia, minha sogra descobriu a minha carteira, me expulsou de casa, acabou com meu casamento. Ela dizia que não queria uma nora vítima de radiação, não queria netos deformados. Hoje, Chieko Kawashima tem 71 anos. Trabalha como guia do Museu de Hiroshima. Teve leucemia, mas se curou. Num segundo casamento, deu à luz um menino, saudável. O Sr. Tsuboi, aquele que perdeu a noiva, enfrentou graves problemas de saúde. 2 tipos de câncer, internações, mas diz que o pior foi o preconceito. Na época, os médicos diziam que todos os sobreviventes morreriam em 2 ou 3 anos. Ninguém escaparia. Por isso tive dificuldade para conseguir trabalho. As empresas tinham medo de perder o funcionário e preferiam contratar os que não tinham sido expostos à radiação. Esse abrigo longe do centro Nagasaki cuida de centenas de hibakushas. O Papa João Paulo II esteve aqui em 1981. Os 350 leitos estão ocupados. São pessoas que desenvolveram doenças relacionadas à bomba ou simplesmente não suportaram a rejeição. O clima fica especialmente triste, segundo o médico responsável, nesta época. As lembranças afloram, a depressão aumenta. Mas outras histórias têm um fim diferente. Encontro a senhora Toyoko Sakamoto. Surpreende tamanha vitalidade aos 93 anos. Era recém-casada quando a bomba explodiu sobre Nagasaki. Conta orgulhosa que tem 4 filhos
7 netos e 2 bisnetos, todos saudáveis. E espera que eles nunca vejam uma guerra nuclear. Rezo todos os dias para que o mundo fique em paz e que a humanidade termine com as armas nucleares. Um desejo para que tanto sofrimento 70 anos depois não tenha sido em vão. Realmente, a gente torce para que não tenha sido em vão, para que essa história não volte a se repetir, que nunca mais tenhamos bombas atômicas. Como diz o poema do Vinícius de Moraes, tão bem cantado pelo Ney Matogrosso, pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas e inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa estúpida e inválida, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então termina esse lindo poema do Vinícius de Moraes, que depois vocês vão ouvir ele cantado pelo Ney Matogrosso, para concluir essa aula. A história não pode deixar a memória dormir. Então a função do historiador é lembrar tudo aquilo que a sociedade insiste em esquecer. A Hiroshima está lá com seus monumentos inacabados, destruídos, para que a memória seja preservada. Os japoneses são povos muito voluntariosos, que respeitam os ancestrais, respeitam a cultura e não deixam a memória esquecer. Então, que possamos aprender bastante com o Japão, como a gente tem visto nessas aulas, sobre a cultura, sobre a valorização da história, sobre a disciplina, sobre a honestidade. É isso aí. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela atenção. Hasta a vitória sempre. Até a próxima aula, se Deus quiser. Japão. Vamos ser Japão nesses dias. Valeu, até lá.